trabalhar na área da moda, eu trabalho muito esse fortalecimento de imagem e, às vezes, dentro desse contexto, você acaba ficando numa situação um pouco fútil, um pouco superficial. E essa não é a ideia que eu quero passar para o mundo. Não é isso que eu quero que vejam de mim. Eu quero conseguir transmitir que eu realmente quero que as pessoas fiquem bonitas, mas não que elas fiquem esteticamente ou fisicamente bonitas, que elas fiquem felizes com a sua imagem. Eu sou a Cássia Malman e estou no Raio X do Mentores Online. Eu sou natural do Rio Grande do Sul. Nasci em 1986, numa cidade bem no interior do Rio Grande do Sul, chamada Tuparendi, pertinho de Santa Rosa. Santa Rosa todo mundo conhece porque é da Xuxa, né? Eu não tô famosa que nem a Xuxa, então ninguém conhece. Mas uma cidade essencialmente interiorana. E aí, com 6 anos, vim morar em Santa Catarina. O meu pai, na época, era bancário, trabalhava no Banco do Brasil, o que naquela oportunidade era algo que trazia estabilidade para a família, então ele foi considerado completamente louco abandonar uma carreira no Banco do Brasil para se aventurar a ser corretor numa outra cidade, né? Não conhecia ninguém, mas ele sempre teve sonhos de fazer coisas diferentes e a minha mãe sempre apoiou tudo, então a gente veio. E aí a gente foi se desenvolvendo nisso, foi dando certo, graças a Deus, com muito trabalho, e eu fui crescendo. Fiz faculdade de moda, apesar da insistência da família de fazer uma administração, alguma coisa que ajudasse a trabalhar nas empresas que a gente foi construindo, mas eu sempre gostei da área de moda. Me desenvolvi na área de moda, tive apoio para começar a costurar e fazer coisas em casa, na cozinha da minha mãe. Tirava as coisas da mesa de jantar, colocava um tecido, cortava, começava a costurar. E foi dando tudo certo, tive bastante suporte, então eu comecei a minha caminhada muito nessa área voltada à moda. Sempre achei que essa era a minha paixão, moda. Fui percebendo com o tempo que ela era um caminho para a minha verdadeira paixão, que eram pessoas. Essencialmente, eu sou uma filhinha do papai. Essencialmente, eu sou uma criança. Eu gosto de carinho, gosto de família, gosto das coisas mais básicas possíveis, gosto que a minha família esteja em harmonia, abro mão do meu bem-estar e das minhas vontades para que as pessoas ao meu redor estejam bem. Essencialmente, eu me deixo um pouco para fazer aquilo acontecer. É muito engraçado, porque todo mundo fala, Cássia, tem uma personalidade muito forte, tu faz tudo o que tu quer, tu consegue tudo o que tu quer, tu faz de um jeito, de outro, mas para te conseguir o teu benefício. Eu acho que talvez no final das contas aconteça dessa forma, eu acabe atingindo o meu objetivo, mas eu não penso nisso, eu realmente faço de maneira que as pessoas possam se conectar. Essencialmente, eu gosto muito que as pessoas convivam bem, em harmonia. Eu vejo o mundo de maneira complicada, hoje. Eu vejo ele de maneira muito complicada, ele como ele é, fisicamente, politicamente, administrativamente. O mundo, ele tá difícil, o mundo quase se vendeu, né? Nas mãos de grandes pessoas. Mas o meu mundo, onde eu posso ter uma maior influência, eu vejo um mundo de muitas mudanças. É engraçado porque quando a gente começa a se envolver em determinadas situações, e como eu falei, quando eu comecei a permitir atender esse meu desejo primordial, que era me envolver com pessoas, o mundo te devolve as pessoas certas. Assim, às vezes eu sinto que o mundo ele está esperando que alguém cedie um local ou uma forma para que as pessoas se comuniquem. Elas sempre se comunicaram na história. E agora existem formatos de viver, rotinas, onde forçam o isolamento. Então as pessoas pararam de se comunicar, mas elas não pararam de ter vontade de se comunicar. Elas só pararam de ter a prática da comunicação. Quando surgem empresas, quando surgem coworkings, formas de networking, formas de comunicação, como isso que está acontecendo aqui agora,
formas de chegar nas outras pessoas, é como se desse um estalo lá no outro que está assistindo, ou lá no outro que tem a possibilidade de compartilhar uma mesma mesa, ou de fazer alguma coisa junto, e aquela pessoa fala, opa, esse sou eu de novo, eu me comunico com essa minha essência, eu sei que eu devo fazer isso, e as pessoas simplesmente se juntam. Então assim, ó, como cada um vê o seu mundo, né? O teu mundo é reflexo da tua essência, se tu permitir que ela exista. Então a partir do momento que eu permito me conectar com pessoas, o meu mundo me devolve essa conexão, e aí cada vez tu viabiliza mais esse processo. Hoje eu vejo o mundo como uma grande conexão de pessoas. Se Deus quiser, eu tô ali no meio, conectada também. Eu sempre imaginei que eu seria alguém de relevância, vamos entender relevância, não de importância, não de sucesso e não de fama, de relevância dentro de uma determinada situação onde eu vivesse. Eu sempre senti isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, a gente estava viajando de carro, o meu pai fazia muito de comprar carro num lugar e vender no outro para ganhar uma beirolinha, né? E eu me lembro, olha só, né, o que é a nossa memória emocional. Eu me lembro exatamente de que numa oportunidade de viagem, eu estava olhando para fora do carro e eu estava vendo o céu. E o meu pai ama falar de extraterrestres. E aí eu fiquei olhando para o céu e ele contando lá na frente, os ETs que moram lá em cima e tal. E eu olhando, e aí tinha uma estrela lá que piscava. Eu não sei o que aconteceu, se foi uma experiência espiritual ou o quê, mas eu tive uma sensação clara dentro do meu corpo de que eu seria algo a mais. Claro que para uma criança sonhadora, né? Mas parecia que eu não estava cabendo naquilo ali onde eu estava, não estava cabendo naquele carro, não estava cabendo naquela cidade. Parecia que eu, com 4, 5 anos ali, eu estava sentindo que eu deveria me expandir enquanto pessoa. Isso ficou tão preso dentro de mim, uma coisa tão boba, né? Mas ficou tão preso dentro de mim, essa sensação de se expande, se expande, se expande, se expande, que com a maturidade se tornou se comunica, se comunica, se comunica, usa mais do espaço que te é oferecido, usa mais do que tu pode usar. Hoje eu sou quem eu achei que eu seria? Não. Não, eu acho que eu devo me expandir. Eu me sinto a mesma criança dentro do carro. Eu me sinto ainda olhando pela janela e ainda pensando, você ainda deve se expandir, você ainda deve se comunicar mais, você ainda deve juntar mais pessoas. Essa vontade de juntar pessoas, eu ainda quero movimentar mais pessoas. Eu acho que eu considero uma grande qualidade minha a simpatia. Eu acho que eu me comunico bem com as pessoas. Eu tento me comunicar bem com as pessoas, mas é algo natural a comunicação. Eu adoro falar com as pessoas. Mas a simpatia, ela passa por situações que você também precisa trabalhar em você, né? Que é a atenção, que é você ouvir, né? Porque hoje todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Então, eu acho que assim, dentro dessa minha qualidade, eu tenho trabalhado ela para que ela se torne de fato mais do que uma característica, né? Então, eu tenho trabalhado muito, eu acho que eu ainda quero ouvir mais, quero ter mais paciência, para a gente poder se comunicar melhor. Mas eu sempre levo isso comigo e eu levo para os meus filhos e às vezes eu chego no ambiente, tenho 2 meninos pequenos e aí eu falo, vai beijar o tio, vai beijar a tia, vai nananã. Aí sempre tem aquela outra tia da outra mesa, né, que ninguém mandou beijar aquela mulher, não sei o que ela foi falar. Mas tem que cumprimentar, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas não se abraçam, eu não sei o que acontece, elas acham que vai cair um braço. Tem que se abraçar, eu sou do abraço, do contato, acho que as pessoas têm que ser, acho que a gente tem que criar uma geração de crianças que se comuniquem. Elas estão com aqueles tablets, com aqueles celulares o dia inteiro. Elas chegam na festa de aniversário, tem balão, tem pipoca, tem pula-pula e tá cada criança no seu celular e eles não se comunicam e daí tá 2 amiguinhos que tem saudade, estão sentados um do lado do outro mostrando o jogo, quem é que tá passando da fase. E assim, a gente não tem como ir contra uma geração que de fato tem isso, até porque os pais dessas crianças estão no Instagram, na mesa, né, em vez de estarem conversando com os outros pais. Mas
a gente precisa puxar algo que seja essencial para que essas crianças tenham uma qualidade. Para que elas, daqui a 20, 30 anos, alguém pergunte: Benício, Mateus, qual é a tua qualidade? E que eles afirmem: eu sou simpático com as pessoas, eu me comunico. Então isso é uma qualidade que a gente pode implantar nos nossos filhos. A gente pode condicionar eles a ter. Os valores, os pais precisam colocar, eles precisam encontrar. Se eu tenho uma qualidade, eu sou obrigada, é minha responsabilidade passar essa qualidade para o meu filho. E eu tenho a responsabilidade de não passar os meus defeitos, né? Mas eu acho que as pessoas precisam ser mais amorosas e simpáticas umas com as outras. Não custa nada, abraços e sorrisos, né? Dificuldades. Muitas, né? Todos os dias, em todos os lugares. Mas assim, eu realmente sou muito emotiva. Eu até recebo algumas críticas das pessoas que me amam. Eles falam muita frase: Cássia, CNPJ não tem sentimento, não é? E eu sei, sim, que um monte de gente que assiste vai dizer: é verdade. Mas assim, é difícil pra mim, porque o meu eu tenho um sentimento muito ligado a isso. Então assim, no meu dia a dia, na minha rotina pessoal, as minhas dificuldades e os meus desafios, a gente resolve ele, supera, com paciência, com conversa, com trabalho ali em família para resolver as dificuldades. No meu ambiente comercial, eu trabalho muita conversa também, eu me comunico muito com a minha equipe, mas eu acho que a melhor forma de eu conseguir superar os nossos desafios é o exemplo. Então eu tenho mantido muito esse foco em superar determinados desafios, situações que nos barram às vezes de superar alguma coisa ou de ir para frente com a empresa, com exemplo. Sabe que eu vim de uma empresa, eu tinha indústria. Minha indústria era uma empresa muito grande, a gente chegou a ter 80 costureiras trabalhando. E na indústria, os problemas são meio que setorizados, automatizados, não se envolve mais muito com os problemas. Passei muito tempo lá dentro, então eu já nem mais percebia isso. Mas se eu tinha uma dificuldade, eu passava ao setor responsável. O setor responsável resolve isso. Ah, eu tenho um problema no corte, o setor de corte vai resolver. Eu tenho um problema na facção, o setor de facção vai resolver. Quando eu mudei o meu formato para um formato de estúdio, onde a gente centraliza a administração toda aqui, eu reaprendi a resolver os problemas. Quando eu reaprendi a resolver os problemas, foi quando eu precisei resolvê-los de fato. Não havia um setor para resolver. E isso foi o maior aprendizado, o maior crescimento. Passei 9 anos na indústria, 10. Os 10 anos que eu passei na indústria, eu percebi que eu adiei problema. Eu passei problema para os outros. Os outros não resolviam o problema como você queria resolver. E aí você ficava frustrado. E isso gerava o quê? Um novo problema. Hoje, eu resolvo os problemas. Eu trago a minha equipe, nós vamos resolver juntos uns poucos. Nós somos obrigados a resolver. Isso é que nem um marido e uma mulher, né? Só tem nós dois para resolver nosso problema. Vamos ficar bravos 2 dias, mas vamos resolver. Não tem como. Então, assim, precisa fazer. E aí o exemplo, ó, sacode a poeira, leva pra frente e vai. Não tem o que fazer, não dá pra ficar remoendo, não tem mais tempo, né? Hoje em dia ninguém tem tempo pra nada. Quiçá pra ficar remoendo problema. Me tira do sério. Falta de verbo. Isso me tira do sério. E eu vou explicar por quê. Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu tenho muitos projetos. Quero fazer muita coisa. E as coisas custam muito dinheiro para serem feitas. E eu fico muito frustrada quando eu quero muito fazer um projeto, quando eu quero muito botar uma coisa, quando eu percebo que algo vai ser muito fantástico para um determinado grupo de pessoas e eu não consigo tirar aquilo do papel, porque falta investimento, porque falta programação de resultado, essa projeção toda administrativa por trás dos projetos me tira do sério. Sou uma pessoa da área muito criativa, não sou uma pessoa da área administrativa. E eu fico muito atacada quando vem o pessoal da área administrativa e diz: ó, Cássia, isso aqui é muito bonito, é muito lindo, mas não dá, não tem da onde tirar. Nossa, aquilo me tira do sério. Eu ter que engavetar um projeto e não ter como viabilizar ele é uma tristeza.
É difícil pra mim. É o que me tira de sério. Minha família nunca sairá do topo, mas eu gosto de dizer que eu dou muita importância para o trabalho. E eu vou explicar por quê. No começo eu me considerava uma workaholic, mas hoje eu já não me considero mais. Eu tive meus filhos e o filho, o Benício, eu estava na fase industrial. Então eu tive meu filho e com 15 dias eu arrumei um quartinho dentro da indústria. Coloquei a minha babá, um chiqueirinho, e o meu filho cresceu ali, né? Num ambiente ali era seguro, mas dentro da fábrica. E eu podia trabalhar todo dia. Quando eu tive meu segundo filho, e a vida é muito sábia em te dar as tuas experiências para que você aprenda a lidar com elas, eu estava na transição entre a indústria e o novo formato de estúdio. E eu não tinha essa oportunidade de trabalhar ao mesmo tempo que ser mãe. E isso não foi uma fase fácil para mim. Aí as pessoas falavam, os teus valores estão invertidos. Você está dando mais valor ao seu trabalho do que à sua família. E eu tentava defender. Provavelmente não devo ter conseguido na oportunidade e nem tenho o intuito de conseguir agora. Mas a questão ali não era o trabalho. A questão ali era ser produtiva. O que eu mais dou valor na minha vida é a minha família. Mas para que eu esteja inteira para a minha família, para que eu seja tão boa para a minha família como a minha família pode ser para mim, eu preciso me manter produtiva. Então eu acho que a importância maior com certeza é a minha família, desde que eu dentro da minha família consiga estar plenamente produtiva. Eu entendo que a minha missão seja criar uma forma, talvez, será que isso é muita soberba, achar que eu vou criar alguma coisa? Não, mas assim, seja possibilitar uma grande forma de comunicação e desenvolvimento. Eu adoro essa palavra desenvolvimento, porque eu adoro pessoas que se desenvolvem e coisas que se desenvolvem. Eu acho que a arte é uma grande ferramenta de aproximação de pessoas. Então, sempre que eu penso na minha missão, eu penso numa forma de trazer a arte para as pessoas, trazer comunicação, trazer essa veia artística mesmo, das pessoas explorarem outras formas delas serem, das pessoas explorarem outras características, outras vestimentas, outros tipos de conteúdo de internet, conteúdo de televisão, fazer uma veia mais artística para as pessoas. Qual é a contribuição disso para uma comunidade mais conectada? Ou qual a relação disso com a moda? Toda a relação. Pessoas mais abertas artisticamente são pessoas mais comunicativas se desenvolvem melhor, produzem mais e a comunidade se torna algo melhor. Eu tenho a missão de, pelo menos na minha casa, tornar os meus filhos mais artísticos, para que possam se comunicar melhor. Com certeza absoluta. Clichê, né, gente? Quem não? Quem não ia, no último dia da sua vida, tentar resgatar todas as faltas de expressões de amor e carinho pelos seus? Tem. Não tem, porque o ser humano, ele não ama o tanto que ele pode. Ele ama ponderadamente. Ele ama o quanto cabe na situação e o quanto vai ajudar ele a chegar no objetivo final. Ele ama aquele tanto. Se eu amar demais tal pessoa, essa pessoa vai se sentir muito bajulada. Se eu amar de menos, ela vai se sentir grossa. Então eu vou amar na medida. E esse amar na medida, ele só funciona para essa nossa vida que não tem fim, né? Mas aí no último dia tu ama sem medida. Aí se tu pudesse fazer uma coisa a mais, além disso, porque isso a gente vai fazer. A gente vai se agarrar nos nossos, né? O que tu faria no último dia? Se tu pudesse fazer algo de impacto, né? O que tu faria? Não sei, será que daria para fazer alguma coisa surpreendente no último dia? Será que daria tempo de fazer alguma coisa? Difícil, né? Porque o tempo é sempre vinculado ao resultado. E aí ali no último dia tu nem tem mais tempo. Tu não tem tempo de fazer algo para outra pessoa que ela tenha benefício amanhã, ou amanhã não vai mais existir. Fica difícil. Eu acho que o ser humano, a essência animal vem muito fácil, né? Se junta com os teus, ama quem tu pode,
tá tudo certo. Eu tenho duas partes importantes que vale a pena falar. A primeira é que esse sonho, quando ele se iniciou na parte de moda, essencialmente produto, eu percebi que a gente tinha um grande valor regional de confecção e que a gente morava num país extremamente tropical e beneficiado por essa característica, essa brasilidade, essa bossa que a gente tem. Então, cabe dizer que eu gostaria muito de ser lembrada por alguém que conseguiu valorizar o produto e a moda da nossa região. Eu quero ser lembrada pelo que as pessoas conseguiram se desenvolver a partir de alguma comunicação que eu tenha feito. Numa palestra que eu fiz, uma senhora de 86 anos, no final da palestra, foi falar comigo na saída do New York. E ela disse: querida, tua palestra foi maravilhosa. Eu percebi que eu vou chegar em casa e dá tempo de eu mudar todas as coisas. Eu quero ser lembrada assim, eu quero que as pessoas só lembrem, nem de mim, que lembrem só de alguma coisa que eu falei e pensem: cara, eu posso ser isso. Eu posso tirar o meu projeto do papel, eu posso fazer. Eu posso usar essa roupa, eu posso usar esse biquíni, eu também posso ir nesse lugar. Eu posso ter isso, eu sou merecedora disso. Isso é fantástico. E esse é o problema das pessoas, elas não estão felizes com aquilo que elas estão fazendo, por mais que elas desejaram aquilo, por mais que foi escolha delas. Elas não estão felizes porque a sociedade não está dizendo para elas que elas podem ficar felizes com o que elas estão fazendo. Mas a sociedade é má. A gente precisa encontrar a sociedade boa, aquela sociedade que te incentiva. É dessa parcela de sociedade que a gente deve fazer parte. A sociedade que quer o teu bem, a tua valorização. E é para essa sociedade que eu quero fazer a diferença. Para quem realmente quer se melhorar.